Olá novamente. Imagine essa cena comigo. Este servidor, recém-ingresso em nossa instituição, deve ser capaz de desenvolver um relatório de prestação de contas da nossa instituição para ser enviada ao TCU, ao Tribunal de Contas da União. Para tanto, ele deve ser capaz de levantar informações relevantes do seu trabalho junto aos seus colegas. Para isso, ele precisa também ser capaz de elaborar cálculos matemáticos utilizando o Excel e realizar apresentações em PowerPoint ou outros softwares de apresentação de forma clara e sintética para a sua equipe e para o seu gestor, a fim de chegar em uma versão final de documento que poderá ser consultado por toda a instituição, além do próprio Tribunal de Contas da União. Logicamente, ele foi devidamente capacitado para este fim, uma vez que realizamos seu mapeamento de competências e constatamos que a competência elaborar cálculos matemáticos em Excel e realizar apresentações necessitavam ser desenvolvidas. Conforme ressaltam diversos estudos sobre o tema, os resultados da avaliação de desempenho são a ferramenta mais poderosa que a instituição conta para identificar erros e acertos que possam ter ocorrido durante as ações de capacitação, garantindo assim o aperfeiçoamento constante desse nosso sistema de gestão. Em outras palavras, a avaliação de desempenho realizada a respeito da competência realizar apresentações em PowerPoint é o melhor feedback que o setor de capacitação pode ter a respeito do real sucesso da ação de desenvolvimento. Os pontos apresentados na avaliação de desempenho podem servir de subsídio a respeito de pontos que possam ser melhorados ou fortalecidos a respeito da ação de capacitação. Por exemplo, alguns avaliadores podem dizer na avaliação de desempenho do servidor que determinadas animações no PowerPoint não foram utilizadas a despeito de terem sido esperadas nessa apresentação. Essa informação pode embasar uma melhor ênfase nesse conteúdo em capacitações futuras. Com a implantação do processo de avaliação, torna-se possível identificar necessidades reais e potenciais de desenvolvimento de competências, tanto pessoais quanto as profissionais, além de possibilitar analisar os resultados das ações de capacitação. As reais puderam ser avaliadas na própria apresentação do servidor. As competências potenciais podem identificar mudanças para a capacitação caso a devolutiva do TCU, por exemplo, indicar uma possível mudança de modelo deste relatório. A avaliação de desempenho por competências é apontada pela literatura como sendo menos subjetiva. No exemplo que utilizamos, o processo de avaliação de desempenho de nosso servidor pela competência realizar cálculos em Excel permite que diferentes atores institucionais avaliem o desempenho do servidor da mesma forma. Seja pela fórmula do Excel apresentada no computador ou pela análise do próprio relatório que ele produz, a avaliação de desempenho por competências é mais objetiva, pois é diretamente observável por diversos atores. Se o critério fosse outro, como por exemplo produtividade, cada ator da avaliação de desempenho poderia utilizar critérios próprios e, mais complicado, diferentes. Desempenho para Berg seria, em nosso exemplo, a elaboração do relatório com todas as características para ser reconhecida como de qualidade. Abre parênteses, eficácia. Além disso, este relatório deveria ser feito com o mínimo de recurso possível. Neste caso em particular, o tempo do servidor em elaborá-lo, eficiência. Mas para que isso ocorra, a própria instituição deve fazer a sua parte. Na próxima unidade, veremos que a instituição deve oferecer ao servidor, para que ele possa se comportar dessa forma, uma série de condições. Nos vemos em breve. Até lá!